Então, feito essa primeira parte aqui da nossa tela, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no Main Activity, nós vamos então definir esses elementos. Então, um edit text, que eu vou chamar aqui de edt usuário e o edt senha. Vai ter também aqui um button, que é um btn login, e vai ter um checkbox que eu vou chamar de ckb lembrar, certo? Que está lá, lembrar. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui falar que o nosso edt usuário primeiro, né? Usuário é igual a find view by id, r.id.edt usuário, vou dar um ponto e vírgula aqui, Ctrl D, ele duplica a linha, edt senha, aqui é o edt senha, muito bem, Ctrl D, vamos definir aqui o meu btn login, C, podemos fazer aqui desta forma, Ctrl V, vamos definir também um ckb, checkbox lembrar, Ctrl C, esse cara aqui vai ser então, aqui, Ctrl V, lembrar. Então, fiz esta ligação dos elementos de tela agora no meu arquivo Java, posso então controlá-los programaticamente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir o clique do botão. O clique do botão, eu posso fazer então btn.setOnClickListener, a gente já fez isso várias vezes, new, espaço, Ctrl, espaço, Enter aqui no View OnClickListener. E aqui então nós vamos fazer o seguinte, esse botão do login, você vai efetuar o login de acordo com as credenciais fornecidas para o nosso algoritmo. Então, o que é a ideia? É fazer o login, se o usuário fazer o login se o usuário entrou com o nome e senha corretos. Então, se ele entrou com o nome e senha correto, nós podemos efetuar login. Então, ou ir para uma outra tela, ou dar uma mensagem de OK, enfim. Não é o intuito nosso fazer uma tela de login, mas poderíamos fazer da seguinte maneira. Aqui em Project eu posso criar aqui um file, melhor aqui em File, New Activity, que eu vou chamar aqui de Main Activity 2, só para a gente ter uma nova Activity. Vou dar um Finish nela. Lembrando que quando eu faço isso lá no Manifest, ele já coloca então o Main Activity 2 como uma nova entrada aqui, né? Aqui neste Main Activity 2, eu vou colocar aqui, por exemplo, um text view apenas, vou puxar ele para cá, vamos diminuir aqui, aumentar aqui para vocês. Eu vou definir aqui este text view simplesmente para exibir que ele está logado. Então, text view logado. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse cara aqui é simplesmente isso, não temos que fazer mais nada nessa tela, porque o intuito é nós não trabalharmos com esse login, é simplesmente trabalharmos com as preferências do armazenamento. Mas o que eu poderia fazer aqui? Poderia fazer o seguinte, criar uma intent, chamada de intent, igual a new intent, que eu vou passar então onde eu estou, que é o main activity.this, e eu quero ir para main activity 2, qualquer nome, né? .class. Então eu vou fazer isso e start
activity e passar a intent para ele. Feito isso, se a gente rodar esta aplicação, então aqui no nosso emulador, então subiu a nossa aplicação, digito aqui qualquer nome do usuário, digito aqui a senha, veja que a senha está com o caractere errado aqui, né? Vamos trocar o input type. Se eu fizer um login, sem considerar nada, ele simplesmente vai abrir a nova activity. Isso é muito simples, a gente já fez. Vamos trocar este input type aqui do senha. Vamos achar ele aqui, ó. Input type. Esse cara aqui. E nós queremos password, text password como true. Se a gente agora nós atualizarmos a nossa aplicação, trocou, então agora a nossa senha está bonitinha. O que você pode fazer é fazer o seguinte, vamos simplesmente fazer uma checagem aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, antes de abrir antes de fazer aqui o login, vamos fazer o seguinte, edt usuário .getText.toString, nós vamos definir esse cara aqui para uma string, que é uma string str user e str senha, nós vamos pegar do edt senha. E daí nós vamos fazer só uma checagem bem rápida, isso aí você implementa depois numa forma mais eficiente no seu algoritmo. Mas eu vou fazer o seguinte, se o meu str user.equals for igual a user e str senha.equals 1, 2, 3, só para facilitar, então se isso daqui for verdadeiro, a gente abre a nova activity, se não, else, nós vamos fazer o seguinte, um post, e vamos dizer que o usuário ou senha inválidos. Usuário sem inválido só para definir aqui para o usuário que ele pode ou não ir para a nova activity. Então vamos aqui. Apply changes, se eu fizer um login aqui, ele vai dar usuário sem inválidos, porque está com o texto trocado aqui, então eu posso dizer que user e a minha senha aqui é 1, 2, 3, login vai para a nova activity, simplesmente para nós podermos ficar menos feio, né, nosso aplicativo. Então essa parte de login aqui vocês podem implementar de acordo com o que vocês acharem melhor, ou buscar o usuário do banco, ou então fazer no Shared Preference mesmo, enfim. Nós vamos simplesmente fazer isso rapidão, para que o intuito não é fazer uma tela de login funcional e perfeita, mas sim usar o Shared Preference.